vamos lá. Eu sei que o Igor está um tempão me pedindo para eu apresentar a minha coleção, então vamos começar. Virando, passa. Bom, o que eu chamei de diretrizes para a exibição tradicional é o seguinte. Eu acho que o pessoal que coleciona mais tempo do que eu pode até dizer. Antigamente, a exposição de selos era praticamente tudo considerado tradicional. E depois, com o tempo, foram, principalmente com a FIP, foram sendo criadas outras classes que seriam deixa eu ver aqui. Seriam história postal, inteiros postais, aerofilateria. Eu tenho uma outra aqui que sinceramente, eu também nunca tinha visto, mas está aqui descrito, depois vocês podem me dizer se existe ou se não existe, que é astrofilateria. Depois tem estudos especiais, envelopes de primeiro dia, selos fiscais, aí vem a divisão de temática e vem a Open Class. Então, praticamente, o que é filatelia tradicional? É tudo que não são os outros, é filatelia tradicional. Fica... a tradicional ela foca em design, produção, uso do selo, provas, espécies, com espécimens, desenhos preliminares, cunhos e chapas. Então, vamos lá. A primeira coisa, quando você vai fazer uma exibição tradicional, você tem que fazer uma lista básica do material que você acredita que vai compor a tua coleção. Tá? Existe, no caso, as dúvidas sobre o material, se pertence ou se não pertence. Existem, por exemplo, coleções de países. Quando você faz de algum país, não necessariamente os mesmos critérios que você usou para aquele país, naquele país ele é utilizado, ou, às vezes, não serve também de um país para o outro. Vamos lá, deixa eu ver aqui. É importante. Você tem que procurar o material-chave do assunto escolhido, ele tem que estar presente na tua exposição. E ele começa com uma página do título e o teu plano da coleção. Isso é uma das coisas mais importantes que tem quando você vai fazer uma exposição, porque é o que os juízes recebem e é o que ele vai ver mais profundamente da tua exposição, porque pela minha experiência, o que eu vi, o que eu estive lá, ele praticamente não tem muito tempo, são poucos para cada para cada classe, e ele tem muito pouco tempo para ficar vendo todas as coleções. Então, ele recebe esta primeira página, que é a tua descrição da tua coleção, e quando ele for ver a tua coleção, ele vai ver se aquilo que você expôs está descrito nessa primeira página.
tá? Então, depois disso, você faz, quando você faz essa primeira página, você faz esse plano introdutório, e lá você descreve tudo que você acha que é importante para aquela apresentação. É óbvio que também dentro da exposição tem espaço para você ir verificando, ir colocando o que você acha que é importante sobre aquele assunto. E isso também é bom, eu vou explicar depois por quê, porque quando você for ser julgado, é importante você mostrar o conhecimento, mas dentro desse teu plano introdutório é onde você descreve onde você vai mostrar o teu conhecimento, onde você vai fazer com que as pessoas que vão ver a exposição entendam essa tua exposição. Tá? Então, vamos lá. Quando você vai fazer essa exposição, você tem que seguir alguns critérios que é importante. E é importante você jogar no jogo das regras da exposição. Não adianta tentar inventar outras maneiras, porque ou não vão te entender, ou você vai se perder. Então, jogue dentro das regras, principalmente das regras do que você vai ser julgado, que aí já fica meio caminho andado. Então, vamos lá. Os critérios: você tem que selecionar o material. Não adianta você selecionar material que seja, assim, por exemplo, digamos, raro ou de difícil obtenção, e ele não estiver em boa apresentação. E, da mesma maneira, material que não é raro, esse obrigatoriamente tem que estar em muito boa condição, porque é fácil de obtenção. E o que pode vir a prejudicar a tua exposição é exatamente você começar a colocar muita coisa que não tem, que é difícil, ou colocar muita coisa repetida só porque aquilo é muito difícil, entendeu? Então, isso também pode vir a deixar com que a sua coleção fique um pouco capenga, tá? E depois, um dos assuntos importantes para a exposição é o tratamento. Como é que você vai como você vai descrever, como que você vai tratar, como é que você vai compor essa tua exposição, tá? E obviamente que quando eu falo de importância da exposição, se é um tema que é importante não só para o seu país, como é importante também em termos mundiais. O meu caso, eu escolhi Dom Pedro não só porque eu sou monarquista, mas porque ele também para mim, é o primeiro selo brasileiro que apresenta uma característica de uma plástica mais bonita. Ele deixa de ser monocromático, passa a ter uma efígie de um imperador, que também foi uma pessoa muito importante para o país, e durante a vida toda dele,
selo acompanhou pelo mundo inteiro. Então, eu acho que ele tem uma grande importância na filatelia, não só nacional, como mundial. Bom, e outra coisa que é bom, é bom, além do estudo que você faz sobre o que já existe, é bom também você fazer pesquisas e novas descobertas do que tem ali dentro. Obviamente que os selos, principalmente do Império, são selos que já foram muito estudados, tem vários estudos publicados sobre isso, vários catálogos, ele já compõe catálogo todos os países, e só que cada vez que a gente se aprofunda num assunto, a gente acaba descobrindo um monte de outras coisas. Mas também você precisa ter discernimento o que essas descobertas são importantes na apresentação da tua exposição. Vou dar um exemplo. Eu só quis colocar na minha coleção, na exposição que eu fiz, o que o pessoal mais ou menos as variedades mais clássicas, como, por exemplo, a quebra dos R$ 50 e a quebra dos R$ 100. O R$ 200 tem também alguns, mas a maioria dos selos do Barba Branca não possuem ainda um estudo tão profundo quanto os selos do Barba Preta. Então, eu achei que isso aí também seria um pouco de... tudo bem, vou mostrar conhecimento, vou mostrar uma descoberta de um risco aqui, uma quebra ali, mas ninguém ia dar valor a isso, porque, primeiro, isso não tem nada impresso, publicado, ou demonstrado, ou mostrado para o mundo filatélico. Então, eu procurei, dentro do que eu estudei, né, colocar as que fossem as mais clássicas. E o outro item que é muito importante é você ver a condição do material que você vai colocar. Perguntando para os juízes lá, se eu tivesse uma peça que fosse extremamente rara, única, mas que não estivesse em bom estado, se valeria a pena ser colocado ou se valeria a pena nem mencionar ou passar batido sobre isso daí. A resposta deles era: se você conseguisse outra similar que tivesse uma condição melhor, essa de condição melhor seria melhor avaliada. Primeiro, porque tudo bem, você ganharia em raridade, mas perderia no estado da peça. Mas, entre eles mesmo, eu notei que tem uma certa... não, existe uma maneira de você conseguir mostrar, você bota uma moldura assim, assado, você disfarça um pouco aqui e tal. Às vezes, então, vale a pena mostrar esse material que é de maior dificuldade. Quando eu for mostrar as peças da coleção, eu vou dar um exemplo para vocês disso. Por favor, Rubem. Bom, então, aqui é o que eu digo para vocês, que vale a pena você jogar dentro dessa regra. E a regra para a pontuação e o peso para cada um desses itens é o que está aí, não adianta depois, era assim, era assado, não. Então, vamos lá. Tratamento
Tratamento e importância filatélica valem 30 pontos. Como eu tinha dito, o tradicional foca no design do selo, na produção e também no uso do selo. Aí, isso. Quando você coloca quando você escolhe essas peças, você tem que ter uma certa lógica, um certo encaminhamento, porque esse é um item que é muito importante, vale 30 pontos. Depois vem conhecimento filatérico e relacionados, estudos e pesquisa pessoal, valem 35 pontos. O conhecimento filatérico você vai demonstrar tanto na primeira página, quanto as inserções que você vai colocar durante a apresentação. Ele tem que ter uma sequência relativamente lógica, tá? E tem que ter uma história bem contada, porque quando você conta bem a história, aquilo fica fácil das pessoas entenderem, principalmente dos juízes que vão passar quase que batido pelas coleções. Por isso que é muito importante o título e a primeira página. O meu tratamento, a minha maneira de mostrar conhecimento do selo na minha coleção, eu fui, além da sequência lógica, eu comecei mostrando a coleção como a série como um todo, depois cada um dos selos. Em cada um dos selos eu apresentava ou a ficha do selo da ABN, ou uma prova de luxo, ou uma prova em papel da Índia, ou uma prova em papel litografado. Então, foi essa a sequência que eu fiz. Tá? Depois disso é que eu mostrei, em alguns eu mostrava alguns erros, algumas coisas relativas à filigrana, e terminava, para cada um dos selos, terminava com o uso do selo. O uso do selo, a apresentação dessas cartas, é diferente de como é na história postal. Você não se atém, não precisa ter aquela descrição toda da carta, de para onde foi para onde, que tem carimbo disso, que tem carimbo daquilo. Você só descreve pouca coisa, só para exatamente ver como é que esse selo foi usado. Na minha coleção, eu tentei mostrar o uso do selo com uma franquia simples, uma franquia de um selo só e uma franquia com vários selos. Bom, deixa eu ver. Bom, vamos lá. Então, falei da importância, falei do conhecimento filatélico e estudo e raridade. É exatamente isso que eu falei, que você tem que ter uma correta identificação de todos os selos, uma sequência lógica da série, dizer para que serve aquele selo,
quando se trata de raridade, o maior problema de todos aí essa questão é a raridade, porque quanto mais raro, mais caro a peça é. E quanto mais caro a peça é, nem todo mundo está com disponibilidade para poder comprar essa peça ou pode adquirir. Mas no meu caso, quando estive em Londres, mesmo tendo peças com raridade, os juízes não viram isso. Bom, o que eu vejo mais aqui também, em estudo, raridade, tem que ter equilíbrio entre as peças. Tem que estar em bom estado, mas não necessariamente a mais rara, mas as mais comuns tem que ser em melhor estado, tá? Então, e o último item, que é a apresentação, que são só 5 pontos, é um peso pequeno, mas, para mim, a apresentação é tudo. Ele vai se ater, os juízes vão se ater à sua coleção. Se você tiver uma boa apresentação, todo mundo vai parar para ver. E constatei isso realmente. Se está bem apresentado, todo mundo olha. E eu me lembro até, inclusive, na minha primeira exposição que eu participei da Abrapex, que eu achei que eu tinha um monte de coisa boa, um monte que ia arrebentar, que os juízes iam ia gabaritar a prova, mas olhei, perto da minha tinha uma que não tinha uma. Na minha eu coloquei múltiplo aqui, múltiplo lá, e não sei o quê. E quando eu olhei uma do lado, se não me engano, acho que era do Sérgio Laux, de selinhos, de selo. Era uma coleção, era uma série de selos, se não me engano, alemão ou coisa parecida. Não tinha um múltiplo, mas ela era muito bonita, muito bem apresentada, muito bem descrita. Então, isso é a primeira impressão que eu acho que o juiz começa a julgar por aí. Então, vamos lá. Vou apresentar aí a coleção. Uma coisa importante. Se você for começar a fazer, já começa fazendo em inglês. Não perca tempo fazendo em português. Quer dizer, você vai começar a fazer em português, mas já faz ela para apresentação no exterior. Então, eu comecei ela dando a introdução, essa primeira página, a introdução, qual era o objetivo e o plano da coleção, e depois bibliografia. Aí foi aí que eu descrevi toda a história da série dos Barba Preta e Barba Branca, e comecei, pode passar, e comecei exatamente mostrando, apesar de não ser peça filatélica, o que foi utilizado para ser feito o selo, que é a foto esqueci o nome dele, e a foto que foi utilizada, uma amostra da ABN com Dom Pedro com uniforme de militar, ensaio da parte oval do selo,
Pode virar. E depois eu coloquei a série toda para mostrar qual era essa série da BN. Coloquei algumas provas em espécimes também, só para dizer que também existe. Mas aí, agora um exemplo na sequência da exposição. Esse aí é sobre o 20 réis, Ardósia. Ele tem a prova em papel da Índia, uma quadra, eu botei só a quadra para ficar parecido com a prova, para verem a prova, e coloquei um bloco de 15, né? Isso, um bloco de 15, que é uma peça nova muito boa. Virando. Aí a maior peça usada, que do 20 réis Ardósia, e uma única carta, porque não tive mais espaço para poder botar como eu queria, que era uma franquia isolada e uma franquia com múltipla, né? Já no selo de 500 réis, eu comecei apresentando uma prova de luxo. Por que eu coloquei na de 500 réis? Porque é a única que eu tenho que é com a cor mais parecida do selo. Depois, uma prova em bloco de 10, uma quadra nova, que é a maior, se não me engano, é a maior peça nova, sendo que essa tem margem e legenda. E uma peça de um bom bloco de 12, né, usado. Aí apresento uma carta com franquia simples e uma outra com mais selos. E se vocês olharem também, não tenho tanta descrição assim, como se fosse história postal. Entrei em variedades. Uma coisa importante, uma coisa interessante que eu também aprendi é o seguinte: apesar do Persê ser a mesma série do Barba Preta Denteado, Barba Preta Persê ser da mesma série do Barba Preta Denteado, eu optei por separar, porque o que acontece é o seguinte: quando você junta, você quase não percebe o Persê. Ele tá lá dentro dos selos, aí de repente ele se torna Persê, ele fica um pouco perdido. E os juízes, estou dizendo aí no caso de Dom Pedro, não conhecem essa série como sendo a mesma série. Sim, para eles é uma série diferente, é uma outra série. Todos os catálogos tratam com uma série diferente. E eu recebi elogio lá em Londres do juiz exatamente por ter feito o Persê em separado. E outra coisa que também fica bacana, como é uma sequência colorida. Puxa lá na página, volta um pouco, volta. Passou. Aí, como é uma sequência colorida, né? É bonito de você ver uma sequência colorida e depois você vê de novo essa sequência colorida. Obviamente que per se não tem provas, né? Não tem provas em papel da Índia para per se, porque seria a prova também do denteado. Então,
Mas, voltando aqui, eu comecei, antes de entrar no per se, eu falei sobre a variedade de, aqui de papel azulado. No quadrinho que tem aí em cima, eu expliquei o que aconteceu com o uso desse papel azulado, e é isso que eu digo que no estudo, no conhecimento, você vai colocando esses quadrinhos, toda vez que aparece uma coisa nova, é bom você explicar o que é. Por exemplo, teve um outro aí que eu coloquei, filigrana de sutura, mas nunca não tinha se falado sobre filigrana de sutura, então também fiz um quadrinho para explicar essa filigrana de sutura. Aí também comecei com provas, coloquei os maiores múltiplos que eu tinha, tanto novo quanto usado, expliquei, no caso do 50 réis, os dois tipos que aparecem, no 80 réis, as duas cores que aparecem também, esse papel azulado, no de 100 réis, e uma outra coisa aqui embaixo, que eu expliquei aqui, debaixo do tipo 2 do 100 réis, foi outra coisa que os juízes me falaram que gostaram, porque entenderam isso e acharam que a explicação que eu tinha colocado era bem plausível. Também não tive muito espaço para colocar franquia isolada e franquia múltipla, só tive espaço para colocar uma carta. Depois eu fui para a série per se, aquilo que eu expliquei para vocês, né, entre per se e denteado. É realmente bonito de ver o colorido em separado e não tudo junto. Aí as peças que eu tenho do 80 réis, que também que é uma peça muito difícil, e também as cartas. Não tinha de franquia isolada, mas eu tinha uma franquia com bastante selo aqui embaixo. Essa segunda carta também é muito boa. Seguindo, aí depois fiz a mesma coisa depois quando eu apresentei o Barba Branca. Eu também coloquei a foto em que o selo foi estudado, foi baseado, também uma amostra da efígie em forma oval, como seria no selo, e também apresentei aqui a série como um todo para entender. Essa aqui são provas com sobrecarga à amostra. Mostrei. Aqui eu escolhi o 80 réis exatamente para dizer para vocês. Eu tenho essa peça nova aqui de 24, que ela está numa coloração muito bonita. E tem uma peça também maior, que é uma peça de 32, que estava uma cor mais esmoecida. Então, eu acabei optando por colocar uma peça que também é relevante, porém uma condição melhor do que essa outra peça. E procurava sempre, em todas as séries, eu colocava novo e usado. Procurei, durante esse meu período de coleção, obter essas maiores peças, que são as mais raras. Algumas eu consegui, outras não. Aqui sim eu consegui colocar uma franquia isolada, um outro tipo de franquia um porte comum, e depois uma franquia com múltiplo. Outro selo que eu acho que para mim é o mais difícil de todos na série Barba Preta, que é o
que é o 200 réis, porque também só foram impressos 1 milhão de selos. Então, também coloquei a prova, o maior múltiplo novo e o maior múltiplo usado. E nesse daqui, pode virar. E nesse daqui eu tenho uma carta que eu acho que é muito boa, que é essa Boris Frere aqui, que tem uma tira de 6, uma tira de 5, e aqui eu consegui colocar uma que tem meio selo, não um selo inteiro. E por último, o 1000 réis, que também é um outro selo muito difícil, porque também só foram impressos 1 milhão de selos. Tem a prova, uma quadra, o maior múltiplo novo e o maior múltiplo usado. E também ali a carta, eu explico antes, eu explico que esse selo foi criado exatamente para usar em cartas de money letter, porque senão teriam que usar um monte de selo. Aí eu coloquei uma money letter e uma carta com múltiplo. E usei bastante, não foi muito, mas usei muito a folha A3, porque tem peças que passavam, esse foi um dos meus pecados antes, na primeira exposição, em que eu tinha que colocar a peça em pé. E a peça em pé perde um pouco do valor na apresentação. Então, eu utilizei papel A3, sempre utilizando prova, o maior múltiplo que eu teria de novo, o maior múltiplo usado, uma carta com franquia isolada e uma de franquia com múltiplo. E o último item que temos aí foi aonde os juízes chegaram para mim e falaram assim: mas esse selo aqui que é maravilhoso, você só tem 2 folhas? Só tem uma folha A3? Sim, só me sobrou espaço. Quando eu mudar eu estava ainda em 5 quadros, quando eu mudar para 8 quadros, eu vou ter que melhorar isso, porque isso aí os juízes já viram que está pouco. Mas eu coloquei uma peça que eu acho que é muito importante, que é essa ficha de impressão da ABN. É uma ficha que foi feita por eles depois, porque esse selo não veio da ABN, esse selo veio da Continental. Ele é um selo que tem uma história muito interessante. Ele foi feito provas primeiro em 1870, ele foi impresso de uma só vez em 1873, ainda tudo pela Continental, mas só foi posto em uso em 1878 pela ABN. E isso tudo vem descrito atrás dessa ficha. Você consegue estudar esse selo exatamente por conta dessa ficha. Por isso que eu acho que é uma peça bem importante. Tem uma prova de luxo, tem uma prova em papel da Índia, uma quadra nova, uma quadra usada, o maior múltiplo usado, e também só coube uma carta só. Então, essa foi o resumo aí da minha apresentação, porque era muita coisa. Isso. Tudo bem, fique à vontade para seguir. Então, Aí vamos a lá. gente deixa as perguntas para depois, assim não tem Tá. problema. Compartilhado? Sim.
Fique à vontade. Ok. Então, pessoal, a ideia é usar, né, Só não uma está em modo coleção para falar. apresentação, Rubem. Não? Ué, Acho que você compartilha só o PowerPoint sem ser apresentação. peraí. Vamos lá de novo. E agora? Agora foi. Foi? Tá, Foi. beleza. Então, vamos lá. A ideia, então, é usar uma coleção para falar um pouco, né, da classe de história postal, como é que se coleciona, né, a história postal. Tá? A ideia, eu vou... A ideia, então, foi pegar uma coleção montada, no caso, uma coleção que eu montei recentemente, né, eu terminei a montagem dela no início desse ano, que é uma coleção de censura postal, né, brasileira, abordando, né, um período de tempo de 25 anos, né, de 1914 até 1939. Essa coleção participou já de uma exposição FIP, a Helvétia, e lá ela logrou receber uma medalha vermelho grande, né, fazendo 88 pontos, que eu acho que foi uma pontuação bastante alta. Mas vamos lá, o que é a história postal, né? Só assim um resumo bem rápido, a minha apresentação vai ser bem rápida. A história postal é aquela parte da filatelia na qual nós, colecionadores, nos dedicamos a entender o funcionamento dos sistemas postais, né? Então, diferentemente do que o Jacques apresentou agora, né, em relação à filatelia tradicional, o nosso elemento principal de estudo é a carta, o envelope, né? Ou seja, na verdade, a gente precisa da carta, a gente precisa do envelope, na verdade, né? Mais até do que a carta, entendendo que a carta é o que está dentro do envelope, mas a gente precisa do envelope exatamente para que, a partir, né, de tudo aquilo que está registrado nesse envelope, do ponto de vista da sua manipulação pelo sistema postal, possa ser compreendido por nós que estudamos esse tipo de material. Então, nesse caso, diferentemente também daquilo que o Jacques falou com bastante propriedade, as nossas descrições, as nossas descrições das cartas, né, elas são um pouco mais pesadas, né, em relação àquelas que mostram só a carta como um elemento de uso postal, né, como o Jacques bem mostrou anteriormente. Nesse caso nosso, não. A gente precisa dissecar os elementos postais que estão ali naquela carta. Então, a gente, na verdade, para fazer esse estudo, para entender esse sistema postal, a gente vai ter que fazer a relação, né, entre todas as marcas postais presentes no envelope, mas também em relação ao selo, tá certo? Além disso, a gente vai aportar também toda e qualquer informação que dê suporte na interpretação da montagem desses sistemas postais, digamos assim, tá? Do ponto de vista da história postal, você pode ter uma montagem, né, digamos assim, de coleção, que ela pode ser cronológica, que é a que mais comumente a gente vê, né, em exposições e vê colecionadores fazendo. Ela pode ser geográfica, né, abordando aspectos regionais, nacionais ou mesmo internacionais de algum tipo de sistema postal, ou pelo tipo de serviço de transporte, né? Então, sei lá, transporte marítimo, transporte aéreo, se bem que aí vai cair um pouco para a aerofilatelia, transporte ferroviário, né? Você pode contar também história, fazer a história postal abordando esse tipo de serviço. Ou de assuntos mais específicos, como no caso dessa coleção, que trata exclusivamente de censura, e outro exemplo seriam as cartas com desinfecção, né, que foram comuns aí no final do século XIX, né? Havia lá uma série de restrições ao transporte e, nesse caso, a desinfecção era obrigatória. Então, estudar isso também é estudar um item de história postal. Do ponto de vista daquilo que a gente vai apresentar como produto, né, essa coleção de história postal ela precisa ter um estudo aprofundado, né?
aprofundado no sentido de que você domina o tema que você está abordando, né? Mas você também é capaz de explicar os elementos postais que estão aplicados sobre o envelope e, com base neles, né, descrever uma rota, descrever os sistemas de franquia, descrever o tipo de problema que pode ter acontecido no sentido da distribuição da carta e coisas similares, tá certo? Entretanto, a história postal é muito rígida nesse aspecto, né? Você só pode trabalhar os elementos que são aplicados pelos serviços postais, né? Então, marcas que não sejam aquelas marcas que a gente chama de favor, ou aquelas marcas ali que ficam no meio borderline, essas marcas elas devem ser dispensadas, né, numa coleção de história postal, porque elas vão trazer prejuízo para o colecionador quando, né, da exposição desse material em exposições competitivas, tá certo? Portanto, então, a gente faz história postal, né, na tentativa de entender a história da atividade postal através de estudos de tarifas, franquias, marcas, né, obliterações, entendendo as rotas, os meios de transporte, tudo mais que você possa associar a cada um, a cada elemento, né, do teu estudo, né, daquilo que foi escolhido por você para estudar. Do ponto de vista do julgamento, né, os itens de julgamento são muito parecidos com aqueles que o Jacques apresentou, né, para a filatelia tradicional. Você tem 20 pontos de tratamento, 10 pontos para importância filatélica, 35 pontos para conhecimento, estudos e pesquisas pessoais, 10 pontos para o estado do material, 20 pontos para raridade e 5 pontos para apresentação. Eu coloquei aqui com cores diferentes exatamente o item C e o item E, porque é bastante importante, né, a gente ter a noção de que uma coleção de história postal ela tem um peso muito grande naquilo que você vai trazer de conhecimento e de estudo que você vai fazer, mais até do que na raridade do material que você vai apresentar, né? Quase o dobro. Você tem 35 pontos que você pode fazer baseados, né, naquilo que você está apresentando do ponto de vista de conhecimento, tanto, né, do tema que você está abordando, do tema histórico que você está abordando, quanto do conhecimento de como você está abordando, e dos seus estudos e das suas pesquisas pessoais. Enquanto que a raridade do material, que é aquele ponto que é mais difícil, né, porque se é raro, é mais difícil de você tê-lo, né, seja por uma questão dele não estar disponível, seja por uma questão de custo mesmo para a aquisição, ele, na verdade, ele é relativamente baixo em relação ao nível de conhecimento que você pode atingir. Eu realço isso porque o Reinaldo, né, o Reinaldo Macedo, ele sempre coloca essa questão, né? As pessoas às vezes se espantam um pouco, né, para entrar no estudo de uma coleção tradicional, de uma coleção de história postal, achando que necessariamente são coleções caras. Não necessariamente elas são coleções caras, né? E não necessariamente o lastro delas está baseado, né, na raridade, né? Boa parte do lastro dessas coleções está exatamente naquilo que você pode trazer de novidade a partir dos seus estudos e das suas pesquisas pessoais. E acho que essa coleção de censura postal ela aponta exatamente para esse tipo de caminho. E aí o que a gente usa, né, numa coleção de história postal? A gente usa qualquer coisa que tenha sido postalizada, né? Agora, a partir do momento que a gente tenha, como aqui, por exemplo, inteiros postais e cartões postais, a gente precisa, na verdade, dissecar cada uma dessas marcas, etiquetas, né, carimbos de tráfego postal que estão aportadas em cada uma das peças. A gente precisa, além de apontar, né, que nem eu fiz aqui, as setinhas, mostrando, né, as marcas as diferentes marcas que estão aqui colocadas, a gente precisa, na hora da descrição, a gente precisa conectar tudo isso.
A gente precisa dar sentido a cada uma dessas marcas, a gente precisa compreender o significado de cada uma delas, né? E no caso aqui, especificamente, se trata de um estudo de censura postal, a gente tem que entender a conexão dessa marca numérica com essa etiqueta, com esse carimbo triangular e assim por diante. Obviamente que isso vai fazer com que a descrição da peça seja um pouco mais pesada do que aquela que vai demonstrar simplesmente, vai mostrar simplesmente o uso do selo, né? Como é o caso da coleção tradicional. Então, o que a gente pode usar numa coleção de história postal? Qualquer elemento postalizado. Exemplo aqui, então, tem um cartão postal, aqui tem um inteiro postal, e aqui, por que eles são importantes para a coleção? Porque eles têm as marcas de censura que estão batidas e assinaladas aqui. Opa! Outro elemento, está aqui outro inteiro postal, está aqui uma carta, né? E, de novo, olha quantos elementos a gente tem para descrever. A gente tem essa marca aqui, que é uma marca de censura, a gente tem aqui a marca de tráfego postal, a gente tem outra marca de tráfego postal, aqui marcas de censura, marcas de tráfego postal, e no caso aqui, o selinho, ele é menos relevante, tá certo? O estudo do porte, ele vai estar citado lá, eu sempre faço a citação para ver se a carta está efetivamente no correto porte, mas o selo em si, se ela está pagando R$ 100, que nesse caso aqui é o porte correto, com esse selo ou com qualquer outro selo, isso nesse caso é irrelevante para a história postal, tá? Desde que a franquia esteja correta. Ainda mais, né? Carimbos, né? Eventualmente a gente tem que trazer esse carimbo, né, para fora para estudar melhor ele, porque ele pode ter um tamanho um pouco diferente do que é o padrão, ele pode ter uma estrelinha a mais ou uma estrelinha a menos, e tudo isso faz parte da tua pesquisa, né? E fazer isso, mostrar isso na coleção é demonstração de conhecimento, tá certo? Estudo de telegramas, por exemplo. Olha quanta coisa esse telegrama pode dar de informação. Está aqui a companhia pela qual o telegrama seguiu, está aqui o endereçamento que era codificado, está aqui as 3 frases, que era o máximo que podia ser escrito, está aqui o local de onde esse telegrama saiu daqui do Brasil para seguir para a Itália, está aqui o carimbo de recebimento lá na Itália. Então, você veja que, na verdade, aqui você tem uns 5 ou 6 elementos postais que são importantes para você contar a história desse telegrama, né? A história do evento, né, postal que levou essas 3 frases daqui do Brasil para o fronte de guerra lá na Itália. Esse é um telegrama circulado no período da FEB. E aqui eu vou rapidamente mostrar algumas poucas folhas da coleção para dar uma ideia de como é que ela está montada. Como bem disse o Jacques, né, toda e qualquer coleção vai começar sempre, né, com uma introdução e com um plano. No meu caso aqui, o meu plano é bastante simples, tá? São 6 capítulos, né, segmentados, nesse caso, por eventos históricos, não filatélicos, mas históricos, né? Então, aqui, pegando a primeira, já com a Primeira Guerra acontecendo, mas ainda na fase de neutralidade brasileira, um capítulo 2, que é a partir da entrada do Brasil na Primeira Guerra, né? Depois, no pós-guerra, né, que eu chamo de período de estabilidade política no Brasil, com dezenas de revoltas associadas ao movimento tenentista, por exemplo, e a Revolução de 30, a Revolução de 32 e depois a consolidação, né, do poder de Getúlio Vargas através da instalação do Estado Novo. Então, a gente tem 6 segmentos de tempo, né, dentro do conjunto de história da censura brasileira para esse período de 25 anos. Tá? Essa é o mote dessa coleção. Eu abro, ainda na primeira folha, eu coloco essa peça, que é a peça que tem, é uma peça, né, brasileira, aqui está a reprodução, né, isso é possível, tá certo? Aqui está a marca, né, uma marca estrangeira, era do período ainda do Brasil fora da Primeira Guerra, então não havia censura no Brasil.
E aqui está a frente do envelope reproduzida numa escala menor, né, para mostrar que a correspondência efetivamente é uma correspondência brasileira. Essa seria, até aqui, a carta brasileira, né, ou seja, carta que circulou pelo Correio Brasileiro com marca de censura mais antiga conhecida. Né? E aí, essa é uma folha padrão para uma coleção de história postal, quando você tem uma peça que seja importante, como disse também o Jacques, né? Eu aqui, diferentemente dele, ele faz o tratamento lá na tradicional, tentando colocar as questões referentes, né, ao selo especificamente. Eu abro um espaço, que é esse espaço que está aqui em cima, né, para situar a história do Brasil no contexto da história postal. Então, eu faço uma pequena introdução de como o Brasil foi levado a sair daquela situação de neutralidade na Primeira Guerra e entrar efetivamente na Primeira Guerra. Tá? E a entrada do Brasil na Primeira Guerra implanta no Brasil o sistema de censura. Tá? E aí eu tenho aqui uma carta, que é a segunda carta com data mais antiga, a partir da instalação da censura postal no Brasil, e aqui a primeira etiqueta utilizada. Então, está aqui a etiqueta, está aqui a anotação da etiqueta, está aqui a anotação do primeiro carimbo colorido também usado, né, o carimbo de censura utilizado, está aqui a marcação para a etiqueta e está aqui a descrição da peça como um todo. Tá? Mais uma vez, o selo em si, ele não tem grande importância. A importância dele é eu saber que esse 500 reais que ele pagou aqui, né, corresponde a uma tarifa de segundo porte com registro. Tá? Mas o selo, como foi pago esses 500 reais, se foi com um selo, se foi com 5 selos de 100 reais, isso não faria qualquer tipo de diferença no contexto da história postal. Mesma coisa aqui nessa outra folha, né? Nesse caso aqui é uma peça bastante importante, esse aqui é um carimbo bastante raro, é a primeira, é o primeiro carimbo, digamos assim, militar usado no Brasil. Tá? Então, aqui a gente pega a carta, a gente faz aqui as setinhas, mostra onde é que estão as marcas, a gente reproduz o verso da carta também, para que possa ser falado aqui desse carimbo, que é muito importante, que está lá no verso, e aí você tem que fazer a escolha de Sofia, né? Você não pode mostrar frente e verso, porque não tem como, a não ser que você rasgue a carta e abra ela, e eu não vou fazer isso. Então, a gente faz a reprodução aqui para trazer esse carimbo aqui do gabinete do Estado-Maior da Armada, né? Que era o responsável pelo serviço de censura. E aqui a descrição. Certamente, na coleção do Jacques, por exemplo, você nunca vai ver uma descrição de carta que tem esse tamanho aqui. Não faria sentido, porque não é a ideia, né, de uma coleção tradicional avançar tanto, né, na descrição do conteúdo postal das cartas. Tá? Aqui a utilização de materiais diferentes, né? Isso é sempre muito importante. Né? O Jacques tocou em outro ponto também que é muito importante, que é você ter a noção do que você tem. É preciso que você tenha a noção do que você tem para escolher as melhores peças. E essa escolha, às vezes, ela vai ser dura, porque você, às vezes, tem uma peça em melhor estado, mas que não entra exatamente como você gostaria que entrasse no contexto da história que você está contando. Né? No caso aqui, mais especificamente, da história postal, como a gente está tratando de envelopes, envelopes circulam, são manuseados, né? Nesse caso aqui de censura postal, ainda passa por um sistema de censura, além de ser manipulado pelo correio. Nós estamos falando aqui de envelopes que circularam durante guerras, então, na verdade, a qualidade desse material, né, aquele suprassumo de material, é muito difícil de ser encontrado. Então, você tem que, por vezes, fazer algumas escolhas que normalmente não seriam aquelas primeiras escolhas, mas são as escolhas possíveis. E o material não vai estar tão perfeito, tão bem desenvolvido ou tão bonito quanto você gostaria. Mas variar a tipologia do material é sempre tremendamente importante para que a coleção não fique repetitiva. Tá? Mesma coisa aqui, né? Vocês vejam que aqui eu tenho uma carta, que é uma
é uma carta também importante. Essa aqui é essa, essa tira, né, de fechamento de censura aqui é uma tira importante. Está aqui o porte, está vendo? Aqui o porte já é 300, com 3 selinhos, isso não importa para mim. Isso aqui é simplesmente o primeiro porte com registro, é o que vai estar escrito aqui, né? E a descrição dos vários elementos, tá certo, relativos à censura e relativos ao trânsito da carta, porque isso também ajuda, né, a gente a entender qual é a rota, como é que foram distribuídas essas cartas e fazer comparações quanto a onde os carimbos foram efetivamente utilizados, tá certo? Então, a gente precisa dominar o assunto, a gente precisa estudar, a gente precisa sentar e tentar ver aquilo que a história, né, de fora, já contada, pode te dar, mas entender que muita da história que está aqui contada nessa coleção, ela vem exatamente a partir dos documentos postais. E é isso que vai fazer com que você tenha uma pontuação alta lá naquele item de conhecimento e pesquisa. Tá? A maior parte do entendimento da coleção ela sai do documento postal e não de qualquer outra coisa. Aqui mais dois exemplos de outras 2 folhas que são, no meu ponto de vista, espetaculares, mas que, por exemplo, essa peça aqui, né, está longe de ser uma peça muito bem cuidada, né? Ela tem uma mancha aqui muito feia e tal, mas é uma peça única. Então, nesse caso aqui, ela tem um motivo para estar aí, né? Essa aqui é a única carta conhecida, né, da força que foi uma força brasileira que foi para a Primeira Guerra. Ela não chegou a tempo, a guerra tinha acabado um ou 2 dias antes, quando essas tropas chegaram lá na França. Mas, de qualquer forma, você tem uma correspondência muito restrita dessas tropas para com o Brasil, e aqui tem, nesse caso, um cartão postal, né, vindo lá da África, vindo de Dakar, e aqui uma carta com uma etiqueta, que é uma etiqueta raríssima, ainda mais com esse carimbo em preto, que também é muito raro, esse outro carimbo aqui, que é extremamente difícil de aparecer. Enfim, a carta tem elementos assim fabulosos, né, que a transformam numa peça única, tá certo? Então, independente dela estar aqui com esse pedaço aqui meio feio, ela é uma carta do nível excepcional e que não pode ser substituída. Nesse caso, não há substituição possível para ela. Tá? E aqui, de novo, eu chamo a atenção, né? Aqui eu faço uma introdução ao que foi, né, essa tropa que foi mandada para a Europa, né, através da DNOG. Faço uma pequena introdução sobre o que foi a DNOG, para que, então, essas peças façam sentido e ganhem a relevância que elas merecem no contexto da história postal que está sendo contada em relação ao assunto censura postal brasileira. Né? Então, a gente trabalhar no realce dessas coisas, né, é determinante para a gente ter um bom resultado. Essas explicações detalhadas, elas são muito importantes, porque é elas que vão dar suporte à presença, né, das peças e, ao mesmo tempo, vão contar essa história postal que você está apresentando, tá certo? E a gente não pode esquecer, né, que, independente de qualquer coisa, né, filatelia é um hobby, e hobby a gente divide com os amigos. E essa página aqui, eu acho que ela representa muito disso, né, porque foi a junção de 2 peças que estavam separadas. Eu tinha esse envelope, e o Domingos, que está aqui assistindo a gente, num leilão, comprou essa carta. E aí depois a gente foi ver que essa carta estava, ou deveria estar, dentro desse envelope. Eles foram separados, trilharam caminhos distintos. E aí, quando eu apresentei essa carta aqui, na discussão que a gente estava fazendo, o Domingos identificou que as datas, os emitentes e tal, eram todos os mesmos, né? E me fez assim a enorme gentileza, eu sou muito grato ao Domingos por isso, de me dar de presente de Páscoa. O Coelhinho da Páscoa trouxe a carta para cá e a gente pôde depois, sabe-se lá de quantos anos,
né? Juntar de novo o envelope, tá certo? E a carta que estava dentro desse envelope. Então, isso a gente só consegue exatamente porque a gente está aqui dividindo, a gente está aqui conversando, a gente está aqui trocando ideias, né? E a gente está fazendo mais do que isso, a gente está fazendo amigos, tá certo? Então, a gente nunca pode perder essa perspectiva, tá certo? A construção do conhecimento, independente de qual tipo de conhecimento é, vai ser sempre coletivo, não tem jeito, tá? Obrigado aí a todos. Não sei se eu fui muito rápido, mas qualquer dúvida eu estou sempre à disposição. Está aí o meu e-mail e é fácil me achar. Tá bom? Tá bom, Igor? Bom, Rubem, muito obrigado. Ao Jacques Corri um também, pouquinho. muitíssimo obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Bom, você já sabe como funciona, César já está com a mão levantada, fique à vontade. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Saudações César. aí e parabéns ao Jacques e parabéns ao Rubens, né? Excelentes apresentações, né? Então, a gente, antes de mais nada, agradece, porque é um prazer ver essas apresentações aí, essas belíssimas coleções. Então, é uma maravilha. Muito obrigado mesmo. E agora eu queria só aproveitar e tirar uma dúvida. Quando o Jacques mencionou, né, que está em 5 quadros e projetando ir para 8 quadros, a pessoa, Jacques, tem que ir para 8 ou ela pode, por exemplo, expor, já que ela foi aprovada em 5, ela pode expor 6, 7 e até 8, ou não, ela é 5 ou 8? Como é que funciona isso, por favor? Ela é 5 ou 8, mas você pode expor essa tua coleção de 5 quadros, acredito que umas 3 vezes em exposições FIP. A partir disso, você tem que obrigatoriamente partir para 8 quadros. Tá bom, valeu, Correto, obrigado. Rubem? Tá correto. Na verdade, quando você se habilita, né, com vermelho grande FIP, a intenção é que você comece a preparar a tua subida, né, de nível para 8 quadros. Não é uma regra escrita que você tenha 3 exposições com 5 quadros, né? Mas a partir daí já não é bem visto, e aí o que acontece é que a tua nota começa a diminuir pela repetição. Então, normalmente, por exemplo, no caso, isso é a mesma coisa com essa posição de censura. Ela foi lá para a Helvétia, ganhou o vermelho grande. Então, ela está habilitada para ir para 8. Eu ainda vou apresentar ela em 5 quadros, agora, ano que vem, lá na Alemanha, e depois eu tenho que recolher ela e levar ela para 8, ou então guardar ela aqui em casa. O Jacques é a mesma coisa, o Jacques já está transicionando a dele, né? Já está bem adiantado na transição para 8 quadros, porque senão realmente começa, o efeito é o inverso, né? Você começa a ser penalizado. Mas assim, uma, Entendi. duas, 3 vezes ainda é aceitável, mais do que isso, não. O que a gente tem visto também, César, até para complementar, são algumas coleções fazendo esse caminho de 6, 7, 8. Eu lembro que na Helvetia tinha coleção assim, mas eles permitem isso entendendo que você já está a caminho de 8, justamente para você não dar um passo maior que a perna e às vezes a sua coleção cai de qualidade por esse gap. Porque, Entendi. obviamente, sair de 5 para 8 É um pulo grande, é um pulo grande, não é um passo curto. É um pulo É muito mais de grande. A gente, 50%, é. Mas eles entendem é, que você faz isso, mas E nessa sem, transição. sem poder encher linguiça. Não dá. É, tem que É, ser com Encher qualidade. linguiça, exato. eles Então, canetam lá eles que hoje entendem isso, a gente tem visto, até eu tenho conversado com o pessoal sobre isso, até como que a gente vai implantar isso no Brasil, dentro das Uhum. exposições FEBRAF, justamente para que você tenha um período de transição. Mas não é, vou expor 3 vezes ou em 3 exposições diferentes com 6 quadros. Não. Você vai expor Entendi. a primeira, a segunda, se você já não passar para 7 ou 8, você vai ter sua coleção rejeitada. Tá certo. É um período de transição. Tá bom, tá essa, ótimo. essa é uma Obrigado. norma, essa é uma norma que ainda não está escrita, tá? Exato. Mas realmente ela começou a acontecer. Isso aí que a gente tem que ter em mente, né? Que quando a gente fala, né,
no pulo, né? Que é um pulo mesmo, é um salto enorme. A gente está falando de acrescentar 48 folhas expositivas. 48 folhas expositivas, cara. Numa coleção de história postal, por exemplo, é você pensar no mínimo em mais umas 80, 90 peças, né? E não podem ser quaisquer peças, elas têm que manter ali aquele, né? Porque senão o negócio desce. Então é um negócio muito forte, realmente é muito forte, não é uma transição, está longe de ser uma transição fácil, né? Os Jacques que tem um material muito forte de Dom Pedro, né? Mesmo para ajeitar, né, a montagem, ela não é tão simples, sabe? É. E às vezes você tem que forçar um pouco a quantidade, né, num certo tipo, né, de selo, porque no outro você tem menos, então aí começa a ficar, né, desequilibrado. Você Equilibrada. começa a ter, sei lá, 6 folhas de uma coisa e 2 folhas da outra. Isso é terrível. E com 5 você consegue mais ou menos manter o equilíbrio. Não é fácil. Não é uma coleção de alto nível em 8 quadros, não é uma tarefa simples. Definitivamente não é. E, Maravilha, maravilha, e o que a obrigado. gente tem visto também, César, é que existe a possibilidade de você ficar em 5 quadros, mas você vai ter Uhum. o trabalho hercúleo de passar ela para 8, para justificar que ela vai ficar em 5. É. Porque você precisa Uhum. justificar e deixar claro de que aquele material está É. limitado. É a mesma Isso. coisa, aquele trabalho de você fazer para a coleção de um quadro, você deixar claro que aquele tema é restrito e específico a um quadro, não consegue passar mais do que isso, você tem que fazer Uhum. para 5 quadros. Por mais que ela seja uma coleção Uhum. ouro, como nós temos coleções ouro de 5 quadros, de que ela não tem material ou o tema não consegue esticar mais. Ou você precisa ajustar o seu tema, ou você vai precisar ajustar seu plano, ou você precisa deixar claro que aquele material, o melhor e o que tem, está ali para você, como disse o Jacques, não encher linguiça. Então, precisa ter Eu uma me, justificativa para você ir ou para você ficar. eu me Maravilha. lembro, eu me lembro na exposição em Washington, 2006, né? Uma das coleções que foi disputar o Grande Prêmio era uma coleção de 5 quadros. Acredite se quiser, uma coisa completamente fora, né? A gente não vê isso toda hora. Era uma coleção em que eram 5 quadros, mas era quase toda ela do vermelhão francês. Quem é que consegue fazer um negócio desse? Né? Tinha coisas ali que nunca ninguém tinha visto na vida. Tinha múltiplos do vermelhão, em vários. Você Nossa. olhava assim, múltiplo do vermelhão, olhava ali, múltiplo usado do vermelhão, múltiplo novo do vermelhão. Mas eram múltiplos assim, tinha múltiplo de 6, de 8. Né? Você, para ter um Ah, selo desse, já é um negócio de louco. Né? Era uma coleção assim de 10, 15 milhões de dólares ali, né? Um negócio completamente alucinado. E aí tu diz assim, dá para ir para 8? Porra, você não consegue nem imaginar que ela tenha chegado a 5. Se para 8. Impossível um negócio desse. Mas, pô, de vez em quando aparece uns malucos desse aí. Porra, o cara bota lá uma coleção e tu diz assim, cara, de onde saiu tudo isso, rapaz? Onde é que essas coisas estavam, né? Mas tem limitações, tem realmente temas que não, beleza. não tem como, né? O Rubem, eu reparei que você também não usou nem folha nem A3 nem A4. Não, não, na verdade, assim, né? É que eu misturei duas coisas ali na apresentação. Na verdade, a princípio, eu estava convencido, né, pelo meu amigo Reinaldo Macedo, que já deve ter embarcado aí essa hora, já não, acho que ele já não está aí, de fazer uma folha no mesmo padrão que ele estava fazendo da Revolução de 32, que era 20 por 20, uma folha quadrada. E aí eu tentei montar e realmente eu achei muito boa para aquelas peças maiores, né? Esse é um problema, né? As peças brasileiras de República, os envelopes às vezes são um pouco grandes, né? Então, para você ter 2 envelopes, a montagem não fica tão bonita quanto, né, poderia. E aí, na folha de 20 por 20, isso resolveu em parte, ficou muito bom,
para quando eu tinha uma peça só grande e muita coisa para escrever, né, daquela peça. Mas na hora que eu montava a peça, ela por ser quadrada, quando eu tinha duas peças, a arrumação ficava. Eu não gostei, particularmente eu não gostei. Aí o que que eu fiz? Aí, como eu já estava, o Igor tinha que levar a coleção e eu já estava. Bom, você acompanhou, né, já que você sabe. Eu estava por aqui, né? Uma semana antes eu ainda estava montando a coleção. Aí eu fui para o A4, cara. Na verdade, por isso que tá, ali tem folhas, tem as duas primeiras folhas que eu mostrei estão no padrão 20 por 20, e as outras estão em A4, que são as folhas que realmente eu acabei montando a coleção. O A4, nesse caso, funcionou para mim de uma forma mais confortável, né? Mas, mas em alguns casos fica apertado quando você tem duas peças mais ou menos grandes. O A4 fica mais fácil de escanear. Também, também. Dá menos trabalho para os amigos, isso é fato. Mas é indiscutível que quando você tem uma peça grande e muita coisa para fazer, esses padrões maiores, eles são tremendamente facilitadores, né? Então, eu não sei, no caso, né, para quem participa de exposição, né, lembrando sempre, né, gente, que a gente está mostrando uma coleção e participa de exposição, né, mas antes de chegar nisso, né, tem muita coisa antes a ser feita, né? Eu, por exemplo, para montar essa coleção de censura antes, o Jacques falou bem, tem que juntar material, né, tem que ver se você consegue fazer, né? E eu comecei a juntar esse material tem mais de 20 anos, né? E, e apresentei pela primeira vez uma coleção de censura, acho que foi em 2008, se não me engano, 2006, 2008, 2008, numa exposição que teve lá no Sul, lá em Florianópolis. E, e na época, ninguém dava trela para censura, né? Então estava bom demais, porque eu consegui muito material, né? A preços muito baixos, né? Porque era um assunto que não rendia, ninguém se interessava muito. Aí logo depois de eu ter montado, aí saiu o livro, né? Saiu a primeira versão do catálogo, né? Do Mayfair, né? E aí o pessoal já começou a ter uma base, né? De classificação. Aí você já começa a ter uma dosagem, né? De preço e tudo mais, né? Mas ainda assim foi bastante acessível, né? Comprar esse material nessa fase. E aí você vai enchendo os classificadores. Eu recebi o material e eu tenho um classificador aqui para década de 10, década de 20, década de 30, década de 40 e vou botando as censuras no classificador para eu vê-las, né? Eu tenho que olhar aquilo. E quando eu resolvi montar, aí eu pego um outro classificador, é assim que eu faço, não sei, acho que cada um tem um jeito, né? E eu começo a botar, bom, na primeira folha, eu pego um classificador zerado e boto lá, a primeira folha vai ser essa e essa peça. Boto as duas na primeira folha do classificador. A segunda vai ser essa e essa. E aí eu tenho, passando o classificador, eu tenho uma noção mais ou menos das peças que eu vou usar, né? E o que eu tenho que descrever, e o que eu tenho, eu já vou anotando ali no papelzinho, né? Eu vou botando junto da peça e tal. Então, a gente vai construindo isso aos poucos, né? E conversando com os amigos, lendo, né? Muito importante resgatar o que já tiver escrito. E aí depois você escolhe as peças, né? E aí o escolher as peças às vezes é um outro drama, porque você diz assim, pô, mas essa cartinha está tão mais bonita, né? Mas a data dela não é a ideal é aquela que está mais feia. Aí você fica naquela de qual das duas você vai pôr. Normalmente eu não violo a cronologia, então às vezes eu deixo a peça mais bonita e coloco a sequência histórica, né? Preserva a sequência histórica, mas isso é uma questão de escolha, na verdade, né? E assim vai. Acho que o Agnaldo está com a mão Aguinaldo, levantada. fica à vontade. E aí? Aproveitar a pergunta do Jacques ali, sobre o escanear a coleção. Eu tinha escaneado a minha, né? Mas aí você escaneia
sem o texto, você não consegue procurar dentro do texto, eu acabei fazendo o seguinte, eu escaneei ela, recortei as peças do escaneado, assim, né? E montei ela em cima do Word de novo. Então, na hora que eu gerei a coleção final, ela tem as peças escaneadas, mais o texto original. Então, eu consigo buscar ela no Word, no PDF gerado ali. Então, ficou muito mais apresentável no escaneado do que propriamente ao vivo, assim. Então, manteve bem a estrutura toda assim, né? Só as peças realmente, só as imagens é que entraram depois no escaneado. Dá um trabalhão, mas ficou bem legal também de montagem, assim. A tua é história postal também? A minha é de máximo postal. Máximo postal. Eu tentei fazer isso, mas a minha, como é de tradicional, é um monte de pecinha aqui, pecinha ali. Por folha, eu tenho bem mais do que 2 cartas, ou 2 máximos postais, ou 3 no máximo, entendeu? Aí Nesse caso, eu consegui pelo tamanho das peças também, né? Só 2 por folha ali. Mas eu estava desistindo de escanear, porque ele não ficava bom, uma hora ficava torto, outra hora ficava de um outro jeito, e não saía o texto legal. Depois você ia procurar, de repente, alguma frase, alguma informação dentro da coleção escaneada, não tinha como escanear, porque não era texto, era imagem. Eu falei, vou montar ela como se eu estivesse montando realmente dentro do Word ali. E aí acabou ficando legal, assim, na parte escaneada mesmo da coleção. Uma opção também, né, Agnaldo, eu andei trabalhando aqui nas coleções num programa chamado InDesign, né, que é o substituto do PageMaker, né, naquela pacote da Adobe. E ali eu acho que tem uma grande vantagem, né, que é você colocar a peça exatamente onde você quer e no tamanho real dela. Eu acho que essa é, às vezes, a grande dificuldade. E aí, o que eu faço? Eu fotografo ela com o celular mesmo, né? Boto ela aqui na mesa, meto lá uma foto de celular e jogo ela no tamanho corretinho que ela tem, medida aqui na régua, lá no InDesign. Aí ali eu sei que ele não vai sair do lugar, né? Coisa que às vezes o Word desanda tudo, né? Pelo menos sai para lá, às vezes o tamanho real não fica também muito correto, enquanto que nesse programa não. Nesse programa, como ele é um programa para edição de livro, né? Na verdade, ele tem uma precisão mais acurada para isso e ele não faz essas ancoragens que às vezes o Word faz na relação texto-figura, né? E a solução fica boa. Na verdade, eu testo tudo ali, aí salvo em PDF, né? Porque ele também é lógico, né? O da Adobe, né? Só faltava ele não salvar em PDF. Aí ele salva em PDF e fica legalzinho. Eu usei a tabela do Word para fazer a margem dele ali, né? Mais grossa, mais fina ali, mas mesmo assim fica bem fácil de fazer. Fácil não. O resultado fica mais legal. Trabalhoso de fazer. Legal. Boa. Gente, mais alguma pergunta? Comentários? Então, Jacques. Não, seguinte. Primeiro, eu cumprimentando o Jacques e o Rubem. Eu, como sou um cara bem mandado, nos pediram uma coisa semana passada, e eu só não completei ainda porque fiquei 10 minutos, até 10 minutos antes consegui terminar 10 minutos antes da apresentação aqui, ainda me atrapalhei com o Zoom. Então, senhor doutor, professor Rubem Porto Júnior, seu pedido está a caminho. 55 imagens, 55, na realidade, 55 envelopes, frente e verso, com alguns detalhes de carimbos, de coisa assim. Muito bom, um arquivo muito Excel, bom. Um arquivo Excel com algumas observações, inclusive 3 delas do próprio Cerruti, lá, que parte da coleção era do Cerruti. E algumas peças eu já destaquei ali alguma coisa que pode ser de interesse de vocês. E uso as outras, olha lá, depois de um carimbo, depois sei lá o que. Tá?
Tá Então, certo. vou Muito botar obrigado, lá Domingos. vou botar no... Como é que No é? Drive. No Drive, tá? E aí te mando lá o link. Pô, cara, muito obrigado. Eu 55 e como eu falei, tem uma que é a imagem de duas etiquetas, a etiqueta 1 e 2, que, que o Maifra chama de etiqueta sim, 1 e sim. 2. Aham, Depois tem a 3 eu não tinha aberta, a 3 eu só tenho nas cartas. aham. Mas aqui Legal, aí eu tinha legal. só as etiquetas 1 e 2 ali, aí eu só escaneei as duas. Vai ser super importante, porque na parte final, a ideia da gente é exatamente colocar as peças. Quer dizer, a gente está colocando algumas peças, né, no chamamento durante o livro mesmo, Uhum. mas fazer uma última parte colocando essas peças que sejam relevantes, né, E eu e botei em que ordem mostrem cronológica. alguma. Legal, legal. A primeira Show lá de do primeiro bola. dia, né, 21 de Essa, julho, essa é importante. até Essa o de é agosto. A última que eu tenho é de agosto, final de agosto de 45. 45, né? É, Mas é por aí mesmo. Eu estava no fim mesmo. A última mala é. saiu no início de setembro. Então, é bem por aí. Legal. Obrigado, Domingos. Sim, Obrigado. Vai senhor. ser uma festa. Então vamos lá. Gente, obrigado a Legal. todos. Jackson, Obrigado aí a todos. muitíssimo obrigado pela apresentação. A todos os participantes, muito obrigado.